São 2 vagas ao Senado. Eu estou repetindo para você. Se nós tivéssemos um senador, por exemplo, ao estilo do senador astronauta, que fez mais de 11 milhões, a votação do senador em São Paulo é a população toda do Rio Grande do Sul, que é de 11 milhões de pessoas. Pois ele fez 11 milhões de votos. O senador já está conectado aí conosco, Carlos. Carlos Ayala, então divide a tela comigo, com o senador, porque eu estou sem retorno, né? Divide a tela, coloca na tela o senador comigo, que em seguida nós vamos iniciar a nossa entrevista, gentilmente nos atendendo. Eu quero dizer para você, telespectador que está nos acompanhando na televisão, aí na tela do teu computador, na tela do teu celular, Carlos, eu estou sem retorno. Tá? As pessoas que estão nos acompanhando, né, eu quero dizer para você que eu tive o prazer de conviver, uma convivência relâmpago, de cerca de 1 hora, pouco mais de 1 hora, no aeroporto de Congonhas, na segunda-feira, com o senador astronauta. Junto estava lá a Ana Amélia, o deputado Sanderson, a deputada Carla Zambelli. Foi um prazer muito grande. Eu quero dar esse depoimento para você que está aí do outro lado da tela. Que pessoa, que cidadão, que educação, que postura e conhecimento. Conhecimento que é fundamental. E outra coisa, a humildade, né? Um homem com notório saber, com comportamento, uma biografia, uma trajetória fantástica, fez um trabalho extraordinário no Ministério de Ciência e Tecnologia, que sempre foi um reduto para acomodar políticos no toma lá e da cá, e o governo Bolsonaro teve a capacidade de, com visão, colocar no Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje senador astronauta, e foi o Paulo Guedes, no Ministério da Fazenda, foi a Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura, foi o Tarcísio, no Ministério de Infraestrutura, e o Ministério de Ciência e Tecnologia foi, eu diria assim, numa expressão popular, o cartão de visita e o resultado do sucesso do governo Jair Bolsonaro. Senador, uma boa tarde, muito obrigado aí pela gentileza, pela atenção conosco aí, seja bem-vindo. Prazer muito grande tê-lo aí conosco. Boa tarde, Milton. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, é um prazer muito grande falar contigo. E obrigado pelos comentários, obrigado pelo trabalho que você faz para levantar aí a atenção da população sobre tanta coisa errada que a gente tem visto, né, nesse nosso país, e a gente precisa dar um jeito nisso. E o trabalho começa aqui, mas 2026 é um ano extremamente importante para que a gente tenha a maioria aqui no Senado. Uhum. Eu quero destacar, iniciar a nossa entrevista com... O senhor teve um papel fundamental, o senhor foi o primeiro. Aliás, a mídia tradicional, que esconde muita coisa, deveria, neste momento, valorizar o senador, que foi o primeiro a denunciar as irregularidades com relação aos aposentados e pensionistas. Que absurdo que fizeram com essas pessoas que construíram o Brasil e, no final da sua trajetória, né, essas pessoas que ajudaram a construir o Brasil, que se programaram para ter uma vida com qualidade no final de vida, enfim. Hoje, além da defasagem das suas remunerações, eles enfrentam dificuldades para colocar o essencial na mesa, comprar medicamentos e foram assaltados, né, senador? Olha, isso é uma coisa inadmissível. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa tomar uma providência. A providência tem que ser muito urgente e muito firme em torno desse assunto. Nas pesquisas que nós fizemos aqui, nas investigações, foram mais de 10,1 bilhões de reais desde o começo dessa fraude. Quem sabe, cada vez que a gente dá uma enxadada, sai mais minhoca. É um negócio impressionante, né? Muita coisa errada nesse sentido. Se você observar também a própria investigação que está sendo conduzida, eu faço investigação assim pela AGU agora aí, observe quais são as entidades que foram colocadas na investigação, cerca de uma dúzia delas, e as que estão fora, né? Uhum.
observe justamente as que estão fora, é como se fosse feita uma investigação agora para tampar o sol com a peneira e tentar proteger os aliados, né? Porque nesses que estão fora tem inclusive aquela associação com 600 milhões aí colocados, né, nessa associação lá do irmão do Lula, né, do Frei Chico. E por alguma razão, né, pode ser mistério para alguns, mas certamente muito claro para outros, ela não está no rol dos investigados desse sistema. E, além disso, como está sendo feito agora, justamente contra as pessoas mais necessitadas, né, aquelas que trabalharam a vida inteira, então aí dependem de uma aposentadoria para poder sobreviver, comprar remédio, né, o negócio não é literalmente sobreviver. Você vê que agora, para que eles possam recuperar o dinheiro para entrar, né, para recuperar o dinheiro, colocaram um sistema extremamente complexo. A maior parte dessas pessoas não sabe nem ler, não tem nem condição de ler, e colocaram um sistema complexo justamente para dificultar que eles possam receber, né, de volta o que foi roubado deles. Uhum. O seu projeto é um projeto que vai ser duro com relação a essas pessoas, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua proposta e o seu projeto em defesa dos pensionistas, dos aposentados, senador. Sem dúvida. Quando eu fiquei sabendo dessa situação toda, né, além de levantar aqui no próprio plenário, né, sobre esse problema, nós colocamos também a representação junto ao Ministério Público, junto ao TCU, né, o que é o mínimo que a gente pode fazer para isso. E, além disso, eu coloquei um projeto de lei, que é o 2276 de 2025, que ele transforma qualquer crime contra a Previdência, porque justamente está atingindo, o que a gente acabou de falar, atinge as pessoas mais necessitadas, como crime hediondo. E isso significa uma dificuldade muito grande para esses criminosos. Significa não ter progressão de pena, significa tirar todos aqueles... Sabe que no Brasil a gente vê, a pessoa faz um crime terrível e acaba sendo libertado logo na sequência, justamente proíbe todo esse tipo de coisa. Aí vai cumprir pena na cadeia mesmo. Uhum. O senador, com relação aos aposentados e pensionistas, eu tenho uma preocupação muito grande, porque muitas pessoas, muitos políticos usaram essas pessoas, entre eles esse senador que aí está há 24 anos, vai completar aí no Senado, que usou muitos aposentados durante todo o período que foi deputado, senador, que é o Paulo Paim, que ele está calado, né? Ele não fala absolutamente nada em defesa dos pensionistas e aposentados. Ao menos eu não vi absolutamente nada. Mas existe uma preocupação também. Eu estava fazendo um levantamento, de repente o senhor pode olhar com mais carinho para a sua assessoria, sobre essa situação das pessoas que são pensionistas e aposentados e o crescimento vegetativo no Brasil vem numa velocidade muito grande, que é com relação à taxa de impostos dos medicamentos. Nós somos um dos poucos países do mundo que temos uma carga tributária de torno de 35% a 37% sobre medicamentos. Eu acho que o Brasil poderia rever isso com relação a aposentados e pensionistas, o pagamento de impostos em medicamentos, porque eles têm muita dificuldade. O SUS é um sistema bom para quem consegue ter acesso, mas muita gente sofre e não consegue sequer ter um atendimento médico e muito menos comprar medicamentos com essa volúpia, digamos assim, essa voracidade do governo em termos de impostos. E é uma contradição muito grande, porque eu lembro da Pátria Livre, da Pátria Educadora, da Dilma Rousseff, que eles liberavam IPI para automóveis, linha branca fogões, geladeiras, televisores, e tocavam muito imposto de material escolar para as pessoas que precisam, todo final de ano, início de ano, matricular os seus filhos e têm dificuldades, com a carga tributária fortíssima em cima de material escolar, e especialmente medicamentos para aposentados. O senhor acha que é algo execuível nesse sentido? Eu acho que sim. Eu até tomei nota, e eu vou procurar aqui com a minha assessoria para ver se já não existe nada sendo colocado nesse sentido. Mas, antes de falar nesse tempo, só retornar um pedacinho a respeito ali dessas fraudes, esses roubos do INSS, que, como você sabe, a gente conseguiu já
o número de assinaturas necessárias para fazer o início aqui de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar tudo isso aí. E é importante saber, né, quem foi, quando foi, por quê, de que forma. Né? A gente vê o governo atual tentando jogar a culpa no governo anterior, né, para variar um pouquinho. Nada é culpa agora, é como se fosse tudo, não estou fazendo nada agora, é sempre do anterior, mas a gente tem que ver aí quem foi que autorizou, quem foi que reduziu as questões de biometria, por exemplo, para facilitar tudo isso que aconteceu, o número expressivo de aumento, né, que quando a gente viu mais de 400 mil, se não me engano, 414 mil pedidos de ressarcimento já no ano passado, ou seja, muita coisa errada para ser descoberto aí. Eu espero que os senadores do governo, né, os governistas também assinem, né, porque a gente precisa realmente ir ao fundo, né, de tudo isso aí. E que seja colocado, seja lido, né, na sessão mista aqui, e seja lido pelo Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, para colocar em dia essa comissão mista parlamentar de inquérito aí, imprescindível que isso seja feito. Com relação ao preço dos remédios, para você ter uma ideia, tem outra coisa também sobre isso aí. Você sabe que a gente tem um programa feito pelos genéricos, né? Isso foi instituído lá atrás com o Serra, lá de São Paulo. Ele era ministro da Saúde, foi senador aqui também. Mas volta e meia a gente vê algumas coisas com relação ao genérico, o pessoal tentando reduzir, atrapalhar essa política. Eu estou aqui na luta contra isso também, né? As grandes empresas tendem a querer ampliar o número de anos que você não pode transformar aquele remédio em remédio genérico, que reduz o custo para as pessoas. Então, o Brasil não está nessa situação, porque nos Estados Unidos tem isso, outros países têm. Não, a gente não está nessa situação ainda. O programa dos genéricos é importante, então a gente vai lutar aqui para se manter isso aí funcionando e que as empresas possam fabricar genéricos aqui no Brasil, né, dentro do que está sendo feito atualmente, e não ampliar o prazo, né, para que eles possam iniciar, né, a produção de genéricos aqui. E eu vou olhar com relação aos impostos de medicamentos, né, eu vou perguntar aqui com a minha assessoria, com a consultoria lá, para ver se não existe nada. Se não existir, a gente entra com esse projeto de lei. Uhum. O senhor sabe que o PSDB, né, o governador do Rio Grande do Sul, ele é um discípulo, é um jovem, mas é um discípulo do Sarney, ele é um discípulo do Lula, ele adora mentir, né? Eu tenho desmascarado ele aqui porque ele, na propaganda do antigo partido dele, do PSDB, ele sempre vendeu a imagem de que o Plano Real foi feito pelo Fernando Henrique, pelo PSDB. Mentira, porque eu estava aí. Foi o Itamar Franco que tirou o Fernando Henrique do Ministério de Relações Exteriores, colocou no Ministério da Fazenda e colocou uma equipe altamente competente que lançaram o Plano Real. E a outra mentira que o PSDB usa muito, o Eduardo usou muito isso também durante a eleição, é sobre os genéricos. Os genéricos, o autor dos genéricos foi um grande amigo que eu perdi, que foi senador da República pelo Rio de Janeiro, Jamil Haddad. Ele foi o grande inventor, foi o cara que trabalhou desde o início, estava no partido errado, eu dizia para ele, só tem que sair do PSB, estava no PSB, e era um médico, ele faleceu, eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo, Jamil Haddad, ele é o autor dos genéricos. Excelente. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas esse é um programa extremamente importante. Aliás, você falou uma coisa aí que me lembrou um outro projeto de lei que eu coloquei. Eu não tenho o número dele aqui agora. Eu apresentei mais de 300 propostas legislativas até agora, para você ter uma ideia. Eu aprovei mais de 90 aqui nas comissões. Um desses projetos de lei, está em tramitação, coloquei o projeto, aliás, coloquei inclusive na justificativa do projeto, coloquei a razão, coloquei por solicitação do excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, apresenta esse projeto de lei que ele visa colocar como improbidade administrativa o fato de um gestor público apresentar dados incorretos para a população, e fazê-lo de forma por querer, vamos dizer assim, né, para enganar a população. Então, isso aí, nesse projeto de lei, passa a ser improbidade administrativa, e esse gestor tem que responder por isso.
porque a gente vê muita mentira sendo contada por todo tipo de político, né, dentro ali do executivo, e aqui no legislativo também. É importante que a população consiga separar o joio do trigo, para saber aí quem está inventando, mentindo, contando coisas. Aqui, ó, projeto de lei número 1712, né, de 2024. O pessoal pode dar uma pesquisada. Projeto de lei 1712 de 2024. A gente tem que parar com isso, porque você vê que entra um governo, inventa tudo quanto é coisa a respeito do outro governo, e os dados mudam, aparecem dados absurdos aí pelo meio do caminho, e a população fica perdida com isso aí, né? E infelizmente é isso, para manipular a população. Uhum. Com relação, eu não sei se eu estou recebendo algumas mensagens aqui, o Glauco Paladino de Santo André, São Paulo, o Gabriel lá em Itatiba, o pessoal do interior de São Paulo aí está nos acompanhando, na capital também, o Beto em Moema, nos acompanhando aí em Moema, bairro que eu gosto muito aí em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito importante também, porque eu não sei se na cidade de São Paulo está ocorrendo em outras capitais a mesma coisa, mas aqui em Porto Alegre resolveram espalhar nas avenidas e principais rodovias do Rio Grande do Sul outdoor anistia não, com os sindicatos assinando, vários sindicatos assinando, anistia não, outdoor. Eu tenho dito aqui desde ontem, são pessoas despreparadas, desqualificadas, são verdadeiros mequetrefes, que é uma expressão que eu uso muito, que deveriam colocar outdoor, tá, para cobrar dos assaltantes que entraram no bolso dos pensionistas e dos aposentados, que é os sindicatos. Não, anistia não. Eu sou de uma época, quando eu passei quase 15 anos aí cobrindo Senado e Câmara, que eu era jovem, menino ainda, jovem, anistia total e restrita. E essa anistia foi concedida, senador astronauta, para pessoas que assaltaram bancos, tipo Dilma Rousseff, Zé Dirceu, pessoas que sequestraram, pessoas que mataram, pessoas que cometeram crimes, receberam anistia ampla, total e restrita. Agora, para esses inocentes que não cometeram crime absolutamente nenhum, a não ter uma manifestação contra a ilegalidade que vinha sendo e continua sendo praticada no Brasil, para esses a anistia é não. Como é que o senhor está avaliando esse movimento junto ao Senado da República? Porque vai esperar o quê de um subserviente do STF como Davi Alcolumbre? Olha o que eu estou dizendo para você, telespectador, que está me acompanhando neste momento. Os senadores da República deixaram de votar, de colocar na presidência do Senado, um cidadão que fez mais de 11 milhões de votos e que tem reputação ilibada e notório saber, político e jurídico e científico. Deixaram de colocar. E colocaram um rapaz que fez 100 e poucos mil votos. Eu não sei se seria eleito deputado por São Paulo, do Amapá, na presidência do Congresso Nacional. É complicado. Como é que o senhor está vendo, avaliando essa situação da anistia, senador? Olha, se eu fosse presidente aqui do Senado, do Congresso, a história seria muito diferente da perspectiva que a gente vê pela frente. Mas, falando sobre anistia, você falou tudo aí no começo. Hoje nós temos bandidos, criminosos, soltos, recebendo dinheiro do nosso contribuinte, né? Dinheiro público, para pagar a indenização, né? Para essas pessoas que foram anistiadas e que cometeram crimes, realmente crimes, né? Assaltaram, sequestraram, explodiram coisas, mataram pessoas, e estão aí anistiados, né? Andando para todo quanto é lado. Até a gente vê recentemente também pessoas que estavam condenadas a mais de 300 anos de cadeia, estão aí fazendo live na internet, né? E pode ser até que vire candidato lá no Rio de Janeiro. A gente está vendo um absurdo, as coisas que a gente colocar de cabeça para baixo, né, no país com relação à justiça, é uma coisa impressionante. Isso não é de agora, você vê que teve aquela anistia lá atrás, né? E agora as mesmas pessoas falam, não, agora anistia não pode ter, né? Ontem eu ouvi isso aí no plenário também, uma coisa absurda, né? Assim,
E agora não, agora sou contra a anistia. Anistia de quem? De pessoas que estavam na manifestação aqui. Diga-se de passagem, quando eu era ministro de Ciência e Tecnologia, o meu prédio, o prédio do Ministério lá, teve as vidraças quebradas lá por manifestação, manifestantes. Eu nem sabia o que eles estavam manifestando, mas acabou o meu Ministério entrando, quebrando vidraça lá, que não tinha nada a ver com nada. Manifestações na esplanada já aconteceram muitas e de uma forma agressiva. Lógico que quebrar patrimônio público é irregular, é ilegal, não se deve fazer isso. Mas colocar aquela manifestação como um golpe de Estado, aí é estender, né, ou distender a verdade, que é querer criar elementos que não existem. Não tinha nenhuma força armada junta, não tinha nenhum tipo de organização, né, por trás de tudo isso para criar. Então, não é um golpe, não pode ser um golpe de Estado. Que tipo de golpe de Estado é esse? A gente fala lá do Chile, a gente fala da Venezuela, os lugares que tinha, você vê o que é um golpe de Estado de verdade. Aqui, não houve nada disso aí. Mas tinha pessoas que estavam aqui com Bíblia na mão, com pessoas de idade fazendo manifestações, que nem participaram também de quebra-quebra, e, de repente, estão lá presos, sendo condenados a 14, 17 anos de cadeia, uma forma absurda de levar, né, a lei contra aqueles que pensam de forma diferente, né, tentando achar todo tipo de desculpas para poder punir as pessoas e perseguir as pessoas. É isso que a gente tem visto. Olha, e esse projeto de anistia está lá na Câmara. Ele talvez tenha a chance de passar lá na Câmara. Quando chegar aqui, eu não sei. Eu tenho minhas sérias dúvidas. Inclusive, olha, escreve aí o que eu estou falando. Provavelmente vai chegar aqui no Senado, né, o projeto. Você sabe que tramitação dentro do Congresso, ela tem muitas maneiras de ser barrada, parada, atrasada. Então, deve chegar aqui, vai demorar para entrar em pauta, e não vai entrar em pauta, no final vão acabar inventando algum outro tipo de projeto de lei para substituir esse projeto de anistia, que não vai ter, obviamente, vai ser uma coisa boa para as pessoas que precisam da anistia. Você vai ver, escreva isso aí, o que está mais ou menos no horizonte aí para acontecer com relação a essa questão da anistia. Dicas de passagem, né, também as pessoas às vezes não sabem disso, mas eu coloquei um projeto que ele tem uma finalidade semelhante a esse projeto da anistia, né? Eu também não tenho o número dele aqui, eu pedi para o pessoal procurar aqui para mim, são muitos, mas esse daí, ele visa, vamos dizer assim, retirar do Código Penal o capítulo 12. Né? E o que é o capítulo 12 do Código Penal? Inclusive, se você olhar no Código Penal lá, nos artigos 359, se eu não me engano é L e M, né, que trata exatamente o que o pessoal está usando de forma incorreta para punir inocentes com relação à Lei de Segurança Nacional, como se fossem criminosos, terroristas, né, nesse sentido. Então, esse meu projeto de lei, que é o número, deixa eu pegar o óculos aqui, a gente vai ficar, 1357, né, visa justamente revogar o capítulo 12 do Código Penal. Sendo revogado esse capítulo 12, todas as pessoas que foram punidas injustamente por ele, diga-se de passagem, isso foi sancionado pelo próprio Bolsonaro em 2021, né, com uma boa intenção de proteger o país, mas uma ferramenta boa utilizada de forma incorreta pode machucar muita gente. Então, essa ferramenta tem que sair das mãos de quem não sabe utilizar. Uhum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre também esse seu projeto que trata sobre a medicina, que proficiência. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, nossos ouvintes aí também, a intenção desse seu projeto, qual é? O projeto é o 2294. Esse projeto de lei ele foi feito em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com a Associação Paulista de Medicina, com os Conselhos Regionais de Medicina, Academia Nacional de Medicina, ou seja, é a cabeça da medicina no país. Eu marquei uma audiência pública, nós discutimos aqui durante muitas horas, e eu confesso que lembrando que eu sou engenheiro aeronáutico, então a parte de medicina eu gosto, aprendi muito durante o tempo de ministro ali, tratando desse setor, mas eu não sou especialista, então eu trouxe os especialistas aqui e eles me demonstraram, por A mais B, né, que a saúde da população brasileira está em risco, e é um risco muito sério. Como que é isso? Quando você vai no médico, você espera, obviamente você tem
a esperança que aquele médico saiba o que está fazendo, que conheça muito bem, que você coloca literalmente a sua vida na mão do profissional de medicina. Só que o Brasil só tem menos escolas de medicina do que a Índia. Compare a população da Índia com a população do Brasil, né? E daqui a pouco a gente vai passar a Índia também, que já tem lá no Ministério da Educação um monte de pedidos para serem aceitos aí por mais escolas de medicina. Se as escolas tivessem uma qualidade adequada, se fosse feito, se o Ministério da Educação fizesse o seu trabalho correto e fizesse uma auditoria em todas essas universidades para ver se eles têm os profissionais adequados para dar instrução, os médicos com a qualificação adequada, se tem o equipamento para eles treinarem, imagina formar um piloto sem ter avião. É a mesma coisa, formar um médico sem ter um hospital para ele treinar. Não dá para fazer isso. Então, a qualidade dos médicos sendo formados no Brasil é extremamente baixa. E isso é muito ruim. Lembre que eu não estou generalizando. Existem boas escolas, né? Você pega escolas boas no país, mas tem um número muito grande de péssimas escolas. Com isso, esses profissionais eles vão colocar em risco a população e, portanto, uma medida que a gente pode fazer para que resolva o problema a curto prazo, enquanto o Ministério da Educação não toma vergonha na cara para investigar e melhorar os cursos de medicina e parar de autorizar curso sem condição, é fazer esse exame de proficiência, que é basicamente como se fosse um OAB da medicina. Você tem um advogado, para começar a exercer a sua profissão, ele tem que receber ali o número da OAB. Da mesma forma, o Conselho Federal de Medicina, para que, através dos conselhos regionais, para que o médico possa atuar como médico, ele tem que ter ali o seu certificado, certo? E para receber esse certificado, agora vai ter que, sendo aprovado esse projeto de lei, vai ter que fazer um teste semelhante ao teste da OAB. É bom para todo mundo, é bom para a saúde da população, só não é bom para as universidades ruins, para as faculdades ruins que criam curso só atrás de dinheiro para formar um profissional incompetente. E aqueles que defendem, aliás, eu coloco aqui aqueles senadores ou deputados que defendem não ter essa prova, eu não sei para quem que eles estão trabalhando, mas certamente não é para a saúde da população. Deixa aí para o pessoal pensar. Há cerca de 3 anos e meio atrás, até, foi um destaque muito grande, para mim, uma surpresa desagradável, né? O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e que não é obrigatório os alunos formados em medicina, recém-formados, fazerem esse teste, esse exame que o senhor está propondo agora, e aí, voluntariamente, foram realizados, alguns foram até o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, para fazer um teste, submeteram ao teste. Eu fiquei impressionado, 78% reprovados. 78% naquela época. Então, o que o senhor está fazendo agora, o senhor está protegendo a sociedade e o senhor está protegendo o exercício da medicina. Porque o que aconteceu antes do senhor assumir aí o Senado da República, no final da legislatura passada, uma senadora do Espírito Santo chamada Rose de Freitas, o senhor pode buscar isso, a sua assessoria, nos anais da casa, aí no Senado, que o senhor vai conferir o que eu estou colocando agora. Ela apresentou um projeto flexibilizando o exercício da medicina no Brasil e, pasmem, o Senado da República aprovou por votação simbólica. Não teve debate aí dentro do Senado. Na época eu falei para hoje meu colega jornalista, o Lazier Martins, eu disse para ele, mas Lazier, você está aí no Senado da República, você permitiu que isso acontecesse. Votação simbólica, flexibilização do exercício da medicina no Brasil. Ponto. O que aconteceu? O Senado aprovou. Está na gaveta da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Se a Câmara aprovar isso, vai ser um desastre. Eu vou lhe dizer porque, rapidamente, eu estava fazendo a cobertura na época que eu estava na Bandeirantes, e um evento nacional e internacional com todos os deputados do Brasil e do Mercosul. E sentei na mesa para jantar com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, e na conversa, bem aquela conversa, o diálogo, enfim e tal, e ele disse, olha, eu estou vindo, eu estava elogiando Curitiba, ele disse, não, eu estou vindo morar aqui em Foz do Iguaçu,
vou para a reserva agora, o ano que vem, vou vir morar em Foz do Iguaçu. Eu disse, mas o senhor vai trocar Curitiba por Foz do Iguaçu? Sim, Milton. Eu tenho 2 filhas que vão fazer medicina, e aqui na Cidade do Leste eu vou pagar R$ 900 de mensalidade, e lá em Curitiba é R$ 10.000 a mensalidade. Aí você pega Pedro Juan Cavalheiro, onde tem 3, 4 faculdades, a R$ 800 a mensalidade, e aí vai, aqui na região do Mercosul, da América do Sul, vários países assim, com péssimas escolas, e que esse projeto, se for aprovado pela Câmara dos Deputados, que passou pelo Senado, não sei se é possível reverter aí, voltar para o Senado ou não, não sei, não conheço o regimento e a Constituição, se é permitido, mas o escândalo foi esse. O Senado aprovou por votação simbólica de autoria da Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a flexibilização do exercício da medicina, senador. Às vezes você vê uns projetos de lei extremamente prejudiciais e importantes, né, que prejudicam coisas importantes, sendo aprovadas de forma tempestiva. Isso não pode, sem a discussão. Eu vou te falar uma coisa, ele pode retornar para cá, uma vez colocado lá em estudo, em votação, na Câmara, seja em qualquer comissão lá e depois no plenário, se ele tiver modificações, ele volta para cá, na casa de origem, né, e aí a gente para por aqui. Mas, eu vou te falar uma coisa, esse meu projeto da proficiência médica, dessa OAB da medicina, diga-se de passagem, outros conselhos também procuraram para a mesma coisa, a odontologia também procurou e assim por diante, mas esse projeto está aqui. O pessoal está tentando segurar o projeto. Ali está eu e o Irã é médico, oftalmologista, né? Está defendendo o projeto, foi o relator lá na primeira comissão de educação. E agora na CAIS, o que eles fizeram? Bom, eles querem colocar um monte de audiências públicas para atrasar o projeto. Você sabe que no Congresso, trabalhou aqui, você sabe que o pessoal sempre acha maneiras de atrasar, de segurar, sentar em cima, mudar projeto, colocar coisas que não tem nada a ver no meio, o que deixa a gente bastante chateado aqui, para quem quer fazer a coisa correta. É difícil isso, mas você tem que lutar contra isso. Então está lá na CAIS, aí já pediram 2 audiências públicas, né, para colocar o número de pessoas necessárias lá, mas você vai ver que quando foram chamados para audiência pública, eu tive que colocar alguns nomes realmente de conhecimento lá, como representante do Conselho Nacional, Conselho Federal de Medicina, Associação de Medicina e assim por diante, porque coloca assim, Conselho de Estudante. Bom, cara, desculpa, mas o estudante não é a pessoa para dar opinião a respeito do exame lá na frente. Aí o Ministério da Educação coloca lá uma prova no final do curso tentando segurar isso. Eu não sei qual o interesse do Ministério da Educação de não ter um teste desse, né, lá na frente. Deve ter algum interesse aí que eu não sei, deixa as pessoas pensarem aí, né, porque aí coloca um exame nacional de medicina para tentar apagar esse negócio, para não colocar o exame de proficiência, tentando substituir. Não substitui, porque quem está fazendo a formação é responsável, obviamente, em fazer as provas da formação. Esse exame está dentro da formação. Depois da formação, vem a parte profissional. E aí que vem esse teste, vamos chamar de OAB da medicina aqui, né, que para ver se aquele profissional tem condição de fazer. É igual piloto. Eu me formo como piloto na Academia da Força Aérea, me formo numa escola de aviação civil, eu sou piloto. Mas só porque eu tenho aquela carteirinha de piloto privado, eu posso entrar, sentar num avião comercial, um Airbus 380, e voar as pessoas para a Europa, aqui, mais de 300 pessoas a bordo? Lógico que não. Eu tenho que ser aprovado pela ANAC, aprovado com um exame para ser piloto comercial para poder fazer isso. Isso é óbvio, mas os caras estão tentando mudar isso. E depois mais, quando vai sair esse exame, esse projeto de lei, vai lá para a Câmara, eu já ouvi aqui, o que o pessoal vai tentar fazer? Vai tentar apensar esse projeto de lei em mais uns 20, lógico que não é 20, mas um número grande de projetos que estão lá tudo agarrado, sem funcionar, para travar o projeto por lá. Então, é duro esse tipo de coisa. Você tenta proteger a população, fazer as coisas corretas por aqui, muitas vezes você vai encontrar um monte de resistência por razões diversas, né? Eu deixo as pessoas pensarem também, que acabam atrapalhando e tirando assim, a oportunidade das pessoas poderem ter uma vida melhor nesse país. A gente está falando de proteger a saúde das pessoas, mas tem muita coisa que você vê aqui, como reforma tributária, etc., que vão atrapalhar estados, atrapalhar as coisas, mas passam
porque tem outros interesses, vamos chamar assim, por trás. Uhum. Meio-dia e 43, eu sei que o senhor tem compromisso, mas algumas questões assim rapidamente, né? O senhor gentilmente nos atendendo, espero que nós possamos ter a oportunidade aí, daqui para frente, de seguidamente aí, conversar com o senhor, que é muito importante. O senhor é um senador diferenciado, faz um trabalho eminentemente com resultados positivos, né? Faz a crítica que tem que ser feita, a crítica, o combate que tem que ser feito contra o desperdício de dinheiro, corrupção, mas, simultaneamente, o senhor trabalha pelo crescimento, desenvolvimento do nosso país. Por que eu toco nesse assunto, que é no campo científico e tecnológico? Conversamos rapidamente lá no aeroporto de Congonhas, o senhor me passou algumas informações interessantes, importantes, da dedicação que o senhor teve no Ministério de Ciência e Tecnologia, buscando o apoio, inclusive, da iniciativa privada nacional e internacional. Nós temos um quadro de profissionais de primeira linha que não são aproveitados no Brasil. Tenho, por exemplo, os meus filhos se formaram no Canadá, o mais novo, Vitor, é engenheiro de uma grande empresa lá no Canadá, não quer voltar mais para o Brasil. Nós temos a Embraer, que é, com os engenheiros brasileiros, um exemplo também, uma referência internacional. O que é possível, na sua avaliação, fazer para que nós tenhamos aí os jovens brasileiros ligados a essa área tão importante, científica, tecnológica, com escolas técnicas de segundo grau, com profissionais preparados, formando esses jovens, intercâmbio, para fazer o crescimento do Brasil, senador? Olha, essa seria uma resposta muito longa. Vou tentar sumarizar aqui em alguns pontos importantes, que é o seguinte: a primeira coisa é cuidar para que o investimento em pesquisa e desenvolvimento do país seja feito de forma consciente e consistente também ao longo do tempo. Não é um investimento absurdo, é um investimento com retorno muito alto, mas precisa de consistência. E consistência do governo e consistência daqui. Só para as pessoas entenderem como é que acontece, eu, como ministro de Ciência e Tecnologia, na época lá, preencho toda uma previsão, né? Eu sou o gestor da área, uma previsão de orçamento para o outro ano, e essa previsão vai para o setor de economia. Ali é feito o primeiro corte, porque tem que atender os diversos setores do país, e aí entraria toda uma área de economia, que eu não vou entrar aqui, mas também precisa ser tratado. Por exemplo, o governo agora tem que reduzir o tamanho do governo, um governo absurdamente grande, incompetente, né, ineficiente, tem que reduzir o tamanho. Uma reforma administrativa é urgente, necessária, mas duvido que alguém vai fazer agora, porque é com medo de eleição, né? E reduzir o governo, e com isso você teria mais recurso, né, ali. O problema é que vem para cá depois, no Congresso, onde você ouve muita gente falando que é a favor de ciência, de tecnologia, de educação, e vem para cá, é cortado também. Você vai ver, você briga ali no orçamento, mas é cortado, né? O orçamento acaba indo para outras coisas, inclusive para um monte de emenda, né? Eu não sei para onde vai essas coisas, mas esse orçamento só poderia ter ajudado muito o país. Então, a primeira coisa é proteger. Tem o FNDCT, por exemplo, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi uma briga para a gente conseguir liberar esse fundo em 2021. Foi na minha gestão do Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Lei 177 de 2021. Liberamos esse fundo. Ele vem do setor privado justamente para colocar nos diversos setores, agricultura, saúde, etc., né, através de tecnologias coordenadas pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Conseguimos liberar, é cerca de 9 bilhões por ano. As primeiras coisas que fazem é tentar bloquear isso aí. Então, eu coloquei uma PEC, está aqui, eu estou esperando ter mais, está faltando 5 assinaturas de senadores, né? Estou buscando aqui para essa PEC entrar em tramitação, que ela tem que escrever, por incrível que pareça, a gente tem que escrever isso aí na Constituição para não contingenciar recurso estratégico do país, que é ciência e tecnologia, mas eu estou tendo que fazer isso aqui. Coloquei a PEC 31 também, que é para aumentar o orçamento, vamos chamar assim, o investimento em pesquisa e desenvolvimento do país, que não é só público, ele é privado, terceiro setor, é a soma de tudo, dos atuais ridículos 1% do PIB, para pelo menos 2,5% do PIB, que aí a gente começa a entrar perto dos países da OCDE, que é 2,73%. O país não tem chance nenhuma de ser desenvolvido enquanto ficar
não investir em pesquisa e desenvolvimento no país. Você tem uma ideia, o Congresso aqui tem um gasto, vamos dizer, para o país de 0,55% do PIB. É mais da metade do que o país investe em pesquisa e desenvolvimento, o país inteiro. Né? E agora quer aumentar ainda o número de deputados para 531, que é um outro absurdo aí que a gente tem que bloquear aqui no Senado. Mas, primeira coisa, então, manter o orçamento, conseguir o orçamento para pesquisa e desenvolvimento no país. Depois, lá embaixo, motivar as crianças, né, garotos e garotas, para as carreiras de ciência e tecnologia. Isso significa promoção e popularização da ciência, que foi na primeira secretaria que eu tinha colocado lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, foi a primeira que foi cortada e voltou a ser um departamento. O pessoal não vê a importância que é levar a ciência e tecnologia para as escolas. Depois, né, dentro desse contexto, escola de formação profissionalizante. Eu sou o presidente da frente aqui de ensino profissionalizante. Isso é essencial para tirar as crianças da periferia. Eu nasci na periferia, meu pai era faxineiro, então eu fiz um curso do Senai com 14 anos de idade. Aquilo que me tirou de lá e me deu visão de vida para, através da educação, ter sucesso. Se a gente fizer isso aí para todas as crianças do ensino médio no país, nós conseguimos mudar. Em 10 anos, eu garanto para você que criminalidade, droga, tudo isso aí cai, porque precisa de profissionais e a gente precisa dar um futuro para essas crianças. Então, essa é outra coisa, ensino profissionalizante. Depois, universidade. Universidade parar de ensinar coisa inútil e passar a colocar as coisas no sentido de praticidade. Não adianta nada conhecimento colocado em prateleira. Conhecimento tem que se transformar em nota fiscal e emprego. Então, as universidades focarem em assuntos que realmente interessam hoje em dia. Né? Então, a gente vê aí muito curso inútil, né? E a falta de cursos importantes que deveriam estar na universidade, né? Como agora, inteligência artificial, segurança cibernética, são caminhos que vão render empresários para o Brasil, profissionais de competência e negócios para o Brasil. Então, precisa ser feito isso urgentemente também. Com isso, a gente começa a abrir um caminho para ter melhor ambiente de negócio no país. Tendo melhor ambiente de negócio, reduzir taxação, reduzir tributo, para a gente ter mais empresas sendo formadas de tecnologia no país, um ambiente de negócio melhor. Com isso aí, você consegue ter o que todos os países desenvolvidos fizeram. Educação focada, investimento estratégico em ciência, tecnologia e inovação e ambiente de negócios adequado. Com isso aí, o país sai dessa situação de ficar patinando, né, sempre atrás, sempre sendo o país do futuro, e passa a realmente ser o país do presente e ter sucesso. Para finalizar aí rapidamente, duas questões importantes. Primeiro, o Senado da República está votando aí a Comissão de Constituição e Justiça agora, o aumento do mandato dos senadores de 8 para 10 anos. Meu Deus do céu! E aí, alegando e tal, que fim da reeleição majoritária, 5 anos. Eu acho que tinha que diminuir, no lugar de 8 anos, deveria ser 5 anos para senador, 5 anos para deputado federal, 5 anos. Agora, estão botando para 10 anos, hein, senador? Vamos falar assim, a parte boa dessa legislação que está sendo proposta é o término da reeleição. Né? Sabe por que eu acho isso? Aumenta para 5 anos, lá para o presidente, governador, prefeito, etc. Aumenta para 5 anos, para dar tempo da pessoa fazer. 5 anos é bastante tempo, não é pouco tempo, não. Mas dá tempo das pessoas fazerem as coisas, mas termina com a reeleição. Por que a reeleição é terrível? Na minha opinião, e eu acho que a opinião, todo mundo que está me ouvindo aí deve concordar com isso. O que acontece? A pessoa é eleita. Então, o primeiro ano, ela está basicamente aprendendo sobre como fazer as coisas. Tem uns que aprendem mais rápido, tem outros que demoram mais tempo. Aliás, a gente precisa melhorar o nível dos nossos políticos em forma geral, tanto de conhecimento acadêmico quanto conhecimento profissional, né, para facilitar essa transição. Aí, no segundo ano, a pessoa começa a fazer alguma coisa. Ok, começa a colocar em prática algumas ideias do que prometeu lá em campanha. Muito promete em campanha, acaba não fazendo depois na prática. Chega no terceiro ano, a pessoa já está pensando na reeleição. Aí começa a tudo ser focado para a reeleição. Coisas importantes que são estruturantes, geralmente elas não são populares, vamos chamar assim. Para colocar uma visão assim, é muito mais popular fazer uma praça do que arrumar o esgoto da cidade.
né? Porque não aparece o esgoto lá. A praça aparece e bota a plaquinha lá, né? Do fulano que fez aquilo lá. Aí vem o ano de eleição, aí tudo para, né? Fica aquela situação. Lembrando que no meio do caminho, no sistema que está hoje, tem outra eleição. A cada 2 anos tem um tipo de eleição no meio. Ou seja, a gestão que deveria ser o foco principal de quem é eleito, né? Afinal, a gente está contratando a pessoa para poder fazer a gestão, igual você contratar o CEO de uma empresa, você quer que ele trabalhe para que a empresa tenha sucesso. Mas ela é atrapalhada por um negócio como esse. Então, e essa questão de aumentar, 8 anos já é bastante tempo, não tem que aumentar nada disso. E outra coisa que eu falo, isso eu não me conformo com essa ideia de aumentar o número de deputados. Na verdade, teria que diminuir. O Girão, o senador Eduardo Girão, apresentou um projeto de lei, né, aqui, na verdade, para reduzir o número para 300 deputados. Não tem nem cadeira para 531 deputados lá na Câmara. Aqui no Senado a gente consegue sentar, lá não tem nem cadeira para isso. Não sei quantas tem, mas não tem cadeira. Então a gente precisaria, na verdade, reduzir, eu acho até que podia reduzir o número de senadores, para ser 2 senadores por estado, adequado para a gente reduzir o custo aqui dessa estrutura toda, que é importante isso aí também, aumentar a eficiência. Outra coisa que me perguntaram outro dia, falar assim, o que você acha de baixar a idade para o Senado e para a presidência, para outras coisas, para 30 anos de idade? Eu sou contra. Lógico que eu sou contra. Primeiro, porque esse Senado aqui, a chamada Casa Revisora, por natureza, tem que ser uma casa de pessoas mais experientes. Os velhinhos, cabelo branco, que já teve experiência de vida por trás. Então, baixar a idade não faz sentido nenhum. Segundo, é que, na verdade, eu acho que tinha que aumentar os requisitos para vir para cá. Então, eu acho que tinha que colocar pelo menos 20 anos de experiência em algum setor, no setor privado, né? Ou seja, fora da coisa, para vir. O cara pode ser 20 anos de médico, 20 anos de engenheiro, 20 anos de jornalista, 20 anos de alguma coisa fora daqui, para quando vir para cá trazer essa informação, essa experiência para poder ajudar a desenvolver leis que realmente façam sentido. E não aquela questão de a pessoa é como se fosse assim, são os filhos dos coronéis, né? Não estou falando militar, falando aquela coisa, o avô é político, então o pai passou a ser político, a pessoa entra para ser vereador com 2 anos de idade e aí continua, sabe? E aí não tem nenhuma experiência fora desse negócio. Tem que ter experiência fora, tem que conhecer a vida lá fora, como é que é, para quando chegar aqui e poder legislar com conhecimento, né? De ter passado e sofrido o que são leis ruins, por exemplo, ou leis que não fazem nem pé nem cabeça, ou seja, a pessoa tem que trazer a experiência para cá. Quero, mais uma vez, aí já estamos fechando praticamente 1 hora de entrevista, agradecer a sua gentileza. Como é que está a relação sua com o presidente Bolsonaro? Houve eu até fui um pouco duro com o presidente Bolsonaro na época que o senhor lançou sua candidatura à presidência do Senado, e aí o PL do Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, né, que foi solto pelo indulto da Dilma. Para Dilma valeu o indulto do Zé Dirceu, do Valdemar da Costa Neto, do Genuíno, do Bolsonaro, do Daniel Silveira, eles derrubaram. E aí o senhor lançou candidato, um belo candidato, o senhor, o Girão, e o PL resolveu apoiar esse mequetrefe aí, eu uso essa expressão, que é o Davi Alcolumbre. Como é que está a sua relação com o presidente Bolsonaro? Está tudo bem? Céu de brigadeiro? Está tudo normal, está tudo normal. Aliás, deixa eu colocar um ponto aqui. Por que eu me candidatei? Me candidatei pelo seguinte, eu olhei, né, perguntei para uma série de senadores de direita, né, falei assim, quem que vai representar a direita aí nessa eleição? Aí ninguém se ofereceu, todo mundo ficou meio assim, não, pô, o Davi já ganhou aqui, por diante tal. Falei, pô, eu não me conformo com isso, pô. A gente vai lá na Paulista, né, ou em outras manifestações, fala para a população uma série de coisas, fala sobre impeachment de ministro do STF, fala sobre a anistia, sobre um monte de coisas que são importantes para o país, e chega na hora que a gente não coloca ninguém, porque, olha, eu fui falar com o Davi nada contra o Davi, lá eu fui falar com ele, falei assim, cara, eu vou me candidatar. Ele falou, mas você vai perder porque eu falei,
mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Primeiro, estou falando para você que vou me candidatar porque eu gosto de fazer as coisas da forma como eu aprendi, com transparência. Então, e para representar a direita, a gente tem que ter alguém que represente aquilo que a gente fala lá na Paulista. Eu aprendi com meu pai lá no interior, aquela coisa assim, ó, você pensa, fala e faz tudo na mesma direção. Quando você sai disso aí, você está enganando alguém. E isso é sempre ruim. E muitas vezes é ruim você enganar você mesmo. Então a gente precisa, né, fazer aquilo. Isso é uma integridade, do meu ponto de vista. Aí eu falei, eu vou me candidatar. Ah, você tem pouca probabilidade de ganhar. Não tem problema. Mas eu prefiro me decepcionar com os outros do que me decepcionar comigo mesmo. Fui lá para a candidatura. Então, foi feito dessa forma. Aí, muita gente falando a favor e contra, né? Porque eu tenho que me conformar em ter um candidato que não representa as minhas ideias, eu não vou me conformar com isso, eu estou aqui dentro, então eu vou colocar isso aí. Aí o Bolsonaro falou lá numa entrevista, aliás, naquele dia, lá na Auri Verde, da minha cidade, lá de Bauru até, ele devia estar meio chateado porque ele queria ir lá na posse do Trump e não pôde ir, né? A gente lembra essa situação toda. Então, acabou saindo pelo meio do lado. Eu conheço o Bolsonaro há muito tempo, há mais de 20 anos. A gente é amigo, assim. E esse fato é o seguinte, se eu sou seu amigo, eu não vou concordar contigo em tudo, porque se eu concordar contigo em tudo, eu não sou seu amigo, eu sou puxa-saco. Então, eu nunca vou fazer isso aí. Então, eu falei para ele, olha, eu vou fazer esse tipo de coisa, né? Não gostou naquele momento, achava que tinha que ser feito de outra maneira, para a gente ter aqui as comissões, presidentes de algumas comissões, ter a vice-presidência, tem validade? Tem para você travar algum projeto, mas para aprovar é diferente, você precisa de um plenário para fazer isso aí. Aí teve aquelas discussões ali na época, eu fiquei na minha, né? Depois eu conversei com ele, foi até engraçado quando ele veio aqui depois no dia do julgamento dele no STF, ele estava lá no gabinete do Flávio, aí eu fui lá, até o pessoal estranhou, porque você sempre tem aqueles caras que esperam que as coisas estejam, quer ver o circo pegar fogo, quer ver as coisas darem errado. Aí eu entro lá no gabinete, olha aquele jeitão dele que me conhece há um tempão, na época de início a gente discutia também, o pessoal não vê, a gente discutia lá para resolver as coisas pelo Brasil. Aí ele veio assim, pô, Marcão, eu não sei porque ele me chama de Marcão, porque eu sou baixinho, né? Pô, Marcão, vem cá, faz tempo que eu não te vejo, pô, assim, o pessoal ficou olhando, mas não estava puto com ele? Não estava chateado com ele? Não estava não, é normal. Amigo é esse tipo de coisa. Porque a hora que você precisa de alguém, né? Eu sou piloto de caça, eu sei, quando eu decolo, ponho o pé no avião, qualquer pessoa que eu decolo para defender um país. E eu tenho certeza que ninguém vai querer que um piloto de caça, depois que decole, quando vê antiaéreo, fala assim, eu vou dar meia volta, vou voltar aqui, porque não é conveniente para mim. Então, eu fui treinado assim, você vai, se decola e você cumpre a missão. E ele sabe disso, né? Então, não tem nenhuma rusga, nada mais, a gente continua a lutar juntos aí pelo país, que é o mais importante. Muito bom. Senador astronauta Marcos Pontes, olha, o senhor realmente faz a diferença aí no Senado da República, nesse mundo político que nós estamos vivendo, emblemático, complicado, né? Eu que tive a oportunidade de passar quase 15 anos da minha vida cobrindo Câmara, Senado, principalmente Senado, né, com uma nominata no Senado aí que era um espetáculo: Franco Montoro, Teotônio Vilela, Paulo Brossard, Pedro Simon, Josafá Marinho, né? Graças a Deus nós temos um cidadão como o senhor aí, como o Eduardo Girão, né, e outras pessoas importantes aí. Mas eu quero fazer esse agradecimento e destacar o seu comportamento, a sua postura, a sua dignidade, a sua dedicação. Os brasileiros precisam reconhecer isso, né, e valorizar pessoas que ocupam cargos importantes como o senhor. E nas minhas preces, eu sou muito religioso, católico, enfim, rezo muito, não vou na igreja, mas rezo, passo o tempo todo rezando. Eu estou rezando para que o senhor tire da sua cabeça o que o senhor me contou no aeroporto de Congonhas. O senhor é jovem ainda, o senhor está com 62 anos, e o senhor me disse que quando fizer 74, 75, o senhor vai para uma expedição, né? Uma expedição que tem 15% de chance de voltar à Terra. Eu espero que o senhor mude até lá, porque nós precisamos do senhor aqui. 15% de chance de voltar, olha,
É jogo duro, hein, senador? Tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Eu vou pensar, até lá tem tempo. Mas olha, eu que agradeço, eu agradeço muito aí. Nós temos um time aqui, né? Cada um tem a sua maneira, né, a sua característica pessoal. Né? Eu, Girão, a gente trabalha muito junto, mas a gente está aqui nessa luta aí pelo Brasil. E olha, eu agradeço muito as preces, porque você sabe, a energia aqui muitas vezes fica pesada, viu? Vamos colocar dessa forma. Então, eu agradeço as suas e as preces de quem acredita no Brasil, que está torcendo aqui pelo sucesso, né, da gente, que é o sucesso nosso aqui, é o sucesso desses brasileiros. E a gente precisa dessa anistia, e isso eu lembrei disso falando desses brasileiros, lembrei de patriotas. A gente precisa tirar da justiça, né? Precisa dar justiça correta a essas pessoas e tantos outros que têm sofrido aqui no Brasil. Muito obrigado, uma grande quarta-feira, um bom trabalho para o senhor. Fique com Deus e um agradecimento à sua assessoria aí, a Patrícia, o pessoal aí que lhe dá assessoria. Muito obrigado, fique com Deus. Obrigado aí, um abraço. Abraço, tchau, tchau. Aí o senador astronauta Marcos Pontes, né? É um senador diferenciado, uma pessoa que faz um trabalho com responsabilidade, com compromisso, né? Não foi lá para se servir, pelo contrário, está servindo a nação, está fazendo um trabalho diferenciado, um trabalho técnico, mas simultaneamente também um trabalho de cobrança. Foi o primeiro, hein? Foi o primeiro a denunciar o escândalo, a roubalheira, o assalto ao bolso dos pensionistas e aposentados no Brasil. Astronauta Marcos Pontes foi o primeiro. O primeiro. Esse sim. Sabe quantos mil votos ele fez? O resultado da eleição do astronauta Marcos Pontes, 11 milhões e 800 mil votos. É a população toda do estado todo do Rio Grande do Sul. 11 milhões de votos.